Bem-vindo ao módulo 2, unidade 2, falaremos sobre as fases do pregão. O pregão ele tem duas fases, interna e externa. A fase interna é a fase preparatória do processo, com o início a partir da solicitação do objeto e finalizando com a convocação dos interessados. E a parte externa é a realização dos atos de procedimentos do pregão a partir de sua divulgação em sessão pública, ou seja, a partir do momento que é divulgado o edital da licitação. No procedimento do pregão, nós temos a fase interna, que é a fase preparatória, então nós temos a definição do objeto, que deve ter uma definição precisa e clara, lembrando que são vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. A Lei 10.520 de 2002 trata no artigo 3º que trata de se identificar a necessidade da administração com o objeto a ser contratado, com as especificações claras e objetivas mediante termo de referência. Então, o que vem a ser o termo de referência? A própria lei dá a sua definição, que o termo de referência ele deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração, diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, a estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas, de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e as sanções de forma clara, concisa e objetiva. Podemos assemelhar o termo de referência a um projeto básico ou executivo. Na fase interna da modalidade pregão, nós temos as atribuições da autoridade superior, que são as seguintes. A autoridade superior deve autorizar a abertura da licitação nessa modalidade pregão, designar o pregoeiro e sua equipe de apoio, decidir os recursos, homologar o resultado da licitação, proceder à contratação e adjudicar o objeto do pregão quando houver recurso. Os responsáveis pelo pregão é o pregoeiro, que é designado por ato formal da autoridade do órgão público, e sua escolha deve recair necessariamente em servidor do órgão ou entidade promotora do certame, com base no artigo 3º, inciso 4 e parágrafo 1º da Lei 10.520 de 2002. Também consta como responsáveis a equipe de apoio, que é designada por ato formal da autoridade do órgão público, devendo sua escolha recair, em sua maioria, em servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou emprego público, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 10.520 de 2002. Portanto, a função da equipe de apoio é prestar a necessária assistência ao pregoeiro, que tem a sua função principal dentro do pregão. As competências do pregoeiro são, além de julgar e processar toda a licitação nessa modalidade, credenciar os interessados, receber os envelopes das propostas de preços e os documentos de habilitação, abrir os envelopes das propostas de preços, examinar e classificar os licitantes, conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou ao lance de menor preço, adjudicar a proposta de menor preço quando não houver recurso, elaborar a ata da sessão, orientar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio, receber, examinar e decidir sobre os recursos interpostos, encaminhar o processo licitatório instruído após a adjudicação à autoridade superior para homologação do certame e posterior contratação. Então, essas são as competências inerentes ao pregoeiro. Ele possui também a competência de poder de polícia, que vem a ser a função de advertir e alertar os licitantes sobre a aplicação de sanções mais severas, inclusive a retirada da sessão daqueles que perturbem o bom andamento do certame. Promover a desclassificação do licitante que impedir, perturbar
ou fraudar a licitação, conforme o artigo 93 da Lei 10.666 de 93, que é o Estatuto das Licitações. E ainda, dever de não se omitir ou se manter passivo diante da intimidação de licitantes. São competências inerentes ainda ao pregoeiro. A Lei 10.520 de 2002, em seu artigo 3º, ela estabelece a fase interna do pregão, que é a fase preparatória do processo, que tem início a partir da solicitação do objeto e ela é finalizada com a convocação dos interessados. Então, inicialmente, nós temos, na fase interna, a abertura do processo e justificativa da autoridade competente, ou seja, justificando por que está realizando aquela modalidade pregão. Solicitação e a definição do objeto é muito importante para que possa atingir um justo preço. Requisitos de habilitação que serão definidos e exigidos no edital, critérios de aceitabilidade da proposta em frente aos preços do mercado, definição das sanções, a minuta do contrato, orçamento e previsão de recursos financeiros, cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, designação de pregoeiro e equipe de apoio, parecer da assessoria jurídica e assinatura do edital, elaboração da planilha de orçamento com os quantitativos e os valores unitários e total, elaborado a partir da composição de todos os custos unitários, nos casos de serviços, pesquisas de preços, no caso de compras, e a redução mínima admissível entre os lances sucessivos. São requisitos que devem ser verificados na fase interna e que serão incorporados no instrumento convocatório.